Queridos amigos presentes nessa reunião, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu os convido nesse momento a buscarmos Jesus, a nos conectarmos com o Mestre, nos preparando para ofertarmos o melhor de nossos corações para esta reunião. Nossas vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, colaborando com os companheiros da equipe de Francisco de Paula Vitor. Muita paz a todos. Nós escolhemos para refletir nesta noite um texto do capítulo 24. O capítulo 24 trata do Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire. E o texto que nós vamos ver é Coragem da Fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmo, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Na questão 932 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: por que os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? E os espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Então, pensando na nossa situação atual na Terra, me pareceu que essa questão é bastante apropriada, requerendo uma reflexão mais aprofundada das nossas convicções e da nossa prática na vida diária. Observamos no nosso dia a dia, nas conversas, sobretudo nas redes sociais, que o mal tem exercido uma influência muito grande e muito contundente, através de situações como essas, assim, conversas grosseiras, ataques pessoais deprimentes, difamações e mentiras ardilosas. E esse mal nos chega a todo momento, invadindo nossas casas, nossas mentes, nossos corações. E muitas pessoas compartilham com outras criaturas coisas que elas mesmas não seriam capazes de dizer nem de fazer em nenhum de seus círculos de convivência. Coisas que se um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo ou um colega de trabalho lhes dissessem,
ou fizessem, lhes causaria muito mal ou pelo menos muita estranheza. No entanto, no mundo virtual, as pessoas tanto acolhem uma mensagem positiva, de amor, de esperança, de alegria, uma fala de Jesus ou de grandes homens, embora sem aprofundar no seu conteúdo, como também acolhem com absoluta naturalidade palavras vulgares, frases grotescas, difamações, intrigas, brigas indecentes e são incapazes de reconhecer uma mentira evidente. Então, meus amigos, existe aí uma contradição nua e crua que não é percebida. E aqueles que se comprazem no mal vão engendrando mecanismos cada vez mais ardilosos para aumentar o seu poder de influência. Eles ousam cada vez mais para captar a atenção das nossas sombras, para fazer a mentira parecer verdade, para nos confundir, para nos manter em guerra, mesmo com as pessoas que nós queremos bem. E assim, quando nós saímos do virtual e voltamos para o mundo real, nós observamos uma descrença geral. Nós observamos uma desconfiança e um descompromisso generalizado nas relações. Nós observamos uma superficialidade nas conversas e nas atividades. Então a gente pensa, né? Como entender essa força tão grande do mal, essa influência tão grande do mal? Onde estão os bons? Onde estão aquelas criaturas que mesmo convivendo com as suas sombras, não têm o desejo deliberado do mal? Onde estão essas criaturas que já têm referenciais nobres, que têm princípios religiosos ou filosóficos nos quais acreditam e confiam que é o melhor caminho a seguir? Pois então, meus irmãos, muitos de nós que nos dizemos cristãos estamos inseridos aí. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo do cristianismo, dos princípios do cristianismo? Que influência nós estamos exercendo à nossa volta no mundo? É bom pensar se estamos assistindo tudo isso que vemos por aí, que ouvimos, de forma passiva, e pensando como muitas outras pessoas pensam, que não tem jeito, que está tudo errado, que não tem o que fazer e deixar que Deus cuide. Se estamos pensando assim, meus irmãos, é bom lembrarmos que Deus cuida sim de toda a sua criação, mas cuida através das suas próprias criaturas, que são herdeiras da sua divindade. Deus cuida do mundo através de nós, através da nossa ação no bem, do nosso testemunho, da nossa fé. E assim a gente ia tecendo uma rede positiva e vibrante cada vez maior. A vida, nesse momento, está nos pedindo a coragem da fé, de nós podermos ser coerente com aquilo que nós acreditamos na nossa prática diária. É isso que a vida está nos pedindo nesse instante. E essa timidez, né, em testemunhar a nossa fé está realmente naquilo que os Espíritos disseram a Kardec, na nossa fraqueza. E o que é a nossa fraqueza? É o medo, é o comodismo, estarmos assim, largados na nossa zona de conforto, é a nossa omissão. Então nós queremos um mundo melhor, mas nós não temos nem vontade firme e nem coragem para construí-lo. E nesses tempos de pandemia, que tem mexido tanto com as nossas estruturas, tanto no coletivo quanto no individual, e que nós temos nos assustado tanto com as consequências do mal, a vida está nos fazendo um convite para tomarmos
uma decisão muito importante, muito fundamental. Ou nós nos dispomos a assumir os princípios que nós acreditamos, assumir aquilo que nós acreditamos como sendo o bem, buscando com toda coragem aplicar na nossa vida, para dar testemunho da nossa fé, sendo luz para nós e para o mundo. Ou nós nos deixamos entregues ao domínio das nossas sombras e aí fortalecemos o domínio do mal. Essa é a decisão que precisamos tomar. Essa é a decisão que estamos sendo chamados a tomar nesse momento. É aquilo que Jesus disse do momento da separação do joio e do trigo. E é claro que nós não precisamos ter a pretensão de querermos aplicar integralmente aquilo que nós acreditamos, os princípios que nós adotamos, porque nós não temos condição para isso. Somos espíritos imperfeitos, a caminho da evolução. Ainda temos muito, muito, muito que aprender para chegarmos à perfeição. Mas podemos começar, podemos buscar, ir aplicando devagar aquilo que nós já conhecemos, ir nos esforçando com vontade nesta aplicação, buscando não compartilhar mais nas redes sociais essas coisas grosseiras, essas intrigas, essas difamações, essas mentiras, e nem buscarmos nas nossas conversas, nos nossos contatos presenciais, alimentarmos esse tipo de conversa. É importante que a gente busque nos manter em paz, né? Adotando a paz, para que a gente possa realmente ser coerente com aquilo que Jesus nos ensinou. Que a gente não aceite nenhuma ideia de violência, nem mesmo aquela que é dita a pretexto de combater o crime. O mal não se combate, o bem o mal não se combate com o mal. Jesus nos deixou isso muito claro. Que a gente também possa ter a coragem de expressar aquilo que nós acreditamos, sem, contudo, ferir aqueles que não pensam como nós. Que tenhamos também a força de buscarmos aqueles que desejam o bem, de nos unirmos a eles para o trabalho de propagação do bem, de todas as formas possíveis. Que nós possamos, enfim, nos ligarmos ao Criador, estarmos em conexão constante com Deus nosso Pai, estarmos em conexão com Jesus, para termos confiança absoluta na vida, para confiarmos absolutamente nas leis de Deus e para confiarmos assim na vitória do bem. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite a todos. Após o comentário do Evangelho, nós vamos agora nos preparar para as nossas vibrações. Nós vamos hoje em busca de ouvir Jesus. Então vamos silenciando a nossa mente. Podemos, como recurso para isso, respirarmos com tranquilidade, com calma e profundamente, para que vamos tomando consciência de nós através da nossa respiração. Respiramos então por 3 vezes, profunda e calmamente, soltando o ar devagar, e vamos nos tranquilizando a fim de que possamos soltar a nossa imaginação e buscar por Jesus, nos imaginando num campo ao entardecer de um dia. Nós caminhamos neste campo, indo em busca de Jesus, que sabemos ali se encontrar.
avistamos ao longe uma multidão de pessoas e vamos nos aproximando dela. E ao chegarmos perto, nós ouvimos Jesus que fala a esta multidão. Chega até nós a sua fala, ao mesmo tempo cheia de mansuetude e firmeza. E ele nos fala do reino de Deus. Jesus nos fala das bem-aventuranças, nos fala do amor, desse amor sem imposição, desse amor sem condições, desse amor puro. Jesus nos fala do perdão, da necessidade do perdão, como forma de vencermos toda animosidade, toda mágoa. Jesus nos convida a esse reino de Deus. Ele nos fala da vida como sendo bênção que Deus nos concede. Jesus vai falando e cada palavra que ele diz chega a cada um de nós como um banho de luz que vai descendo pela nossa cabeça e vai nos ajudando a liberar toda negatividade. Sua palavra vai tocando os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nós vamos liberando toda a carga que carregamos de dores, de mágoas. Essa luz, essa palavra luminosa vai nos tocando a todos e vai nos lavando da cabeça aos pés. E nós vamos ficando cheios de luz. Nós vamos ganhando alma nova, vigorosa. Nós vamos ganhando ânimo. Nós vamos nos sentindo mais vigorosos, mais felizes, capazes de viver melhor. Sob o impacto dessa palavra divina, vamos sentindo que todo o nosso ser se renova, porque Jesus ali está, nos falando com amor. E nós vamos sentindo que da cabeça aos pés, nós vamos nos renovando, vamos nos sentindo banhados nessa luz, nessa vibração amorosa que vem de Jesus, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos espera, porque Ele sabe que nós temos necessidade de que Ele nos espere, porque caminhamos devagar e vamos nos entregando a esse sentimento bom desse irmão maior que nos acolhe, que nos abençoa. E com o coração cheio de renovação, cheio de vibrações de paz, de harmonia, guardando a certeza de que podemos ser pessoas mais tranquilas, mais de bem com a vida, mais confiantes, guardando a certeza de que podemos caminhar dia após dia, indo em busca do nosso melhor. Assim nós agradecemos a Jesus pelas bênçãos que Ele nos concede, pelo amparo contínuo que Ele nos oferece. Nós muito agradecemos a Ele
e agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo que tem nos concedido. Graças a Deus. Então, por hoje nós terminamos e estaremos de volta na próxima sexta-feira. Boa noite, boa semana a todos.